A paz do Senhor para você que nos assiste, Cláudia. A paz do A Senhor, paz do Raquel. Senhor. Você está no programa Desde os Dias Antigos. Como a gente já mencionou nos outros episódios, a nossa abordagem histórica, ela foi desenvolvida a partir da visão de mundo cristã, em consonância com a nossa confissão de fé, pois nós cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. No episódio anterior, nós vimos que os judeus retornaram do exílio babilônico graças à política adotada pelo Império Persa quanto aos deportados. Os judeus reconstruíram Jerusalém e o Segundo Templo. Mas a pergunta é: como uma pequena região como a Judéia acabou falando grego, usando moedas gregas e convivendo com costumes gregos? Iniciaremos hoje uma sequência de episódios em que estudaremos a formação histórica da Grécia Antiga, desde as primeiras ocupações humanas no Egeu até o período helenístico e a sua inserção no contexto do mundo bíblico. Analisaremos as civilizações minoica e micênica, a Idade das Trevas, a formação das polis, a colonização grega, as transformações políticas, sociais, econômicas, culturais dos períodos micênico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Estudaremos também as guerras médicas, as guerras que aconteceram entre gregos e persas, né? A Guerra do Peloponeso, a ascensão da Macedônia e as conquistas de Alexandre o Grande. Investigaremos as relações entre o mundo grego, o Antigo Oriente Próximo e o contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento, incluindo contatos entre gregos e israelitas, a expansão do helenismo, a tradução da Septuaginta, a revolta dos Macabeus e o ambiente político e cultural e também religioso no Novo Testamento. Embora Grécia e Israel tenham seguido trajetórias distintas, seus caminhos se cruzaram em momentos decisivos da história. Enquanto os profetas anunciavam mensagens em Jerusalém, filósofos discutiam a natureza da justiça em Atenas. Enquanto os impérios assírio, babilônico e persa dominavam o Oriente, as cidades gregas experimentavam novas formas de organização política. Séculos depois, as conquistas de Alexandre o Grande espalharam a língua e a cultura gregas por todo o Mediterrâneo e o Oriente Próximo, criando um ambiente em que o Evangelho seria anunciado. Antes do nascimento de Jesus, dois mundos extraordinários já estavam transformando a história da humanidade. De um lado, Israel, onde profetas proclamavam mensagens de fé, esperança e justiça. Do outro, a Grécia, onde filósofos buscavam respostas para as grandes perguntas da existência, enquanto cidades criavam novas formas de governo e convivência. Nessa jornada, nós vamos descobrir como a história da Grécia e a história bíblica se entrelaçam em diversos momentos. Vamos conhecer reis, filósofos, guerreiros, profetas e conquistadores que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje. Mas respondendo à pergunta inicial, com o passar dos séculos, esses dois universos começaram a se encontrar. As conquistas de Alexandre o Grande levaram a língua e a cultura gregas por uma vasta região, que ia da Europa ao Oriente Médio. Nos tempos de Jesus, o grego koiné tornou-se a principal língua internacional do Mediterrâneo Oriental e grande parte do Oriente Próximo. Não por acaso, o Novo Testamento foi escrito em grego, permitindo que a mensagem cristã
alcançasse povos de diferentes nações. Também veremos nos próximos episódios como a história e a Bíblia dialogam entre si. Em alguns momentos, elas se encontram de forma clara. Em outros, levantam questões que ainda despertam debates entre historiadores, arqueólogos, estudiosos das Escrituras. E para iniciarmos nosso mergulho na história da Grécia, propomos estudar os processos históricos que conectaram diferentes povos do Mediterrâneo, especialmente as conexões com os povos mencionados na Bíblia. O doutor em antropologia social e historiador Norberto Guarinello, em sua obra História Antiga, ele defende que o Mediterrâneo ele não era apenas um mar, mas um enorme espaço de circulação de pessoas, mercadorias, tecnologias, religiões, línguas e conhecimentos. Para ele, o mar aproximou mais do que separou. Porém, essa integração ela nunca foi completa, mas sim desigual, conflituosa e cheia de rupturas. Segundo Guarinello, a integração mediterrânica é apresentada como um fenômeno de longa duração. O avanço da navegação, o desenvolvimento da metalurgia do ferro, a difusão da escrita alfabética, o conhecimento do comércio e a expansão das cidades-estado criaram uma rede crescente de contatos entre comunidades antes dispersas. Posteriormente, os impérios, sobretudo o romano, ampliaram essas integrações por meio de estradas, administração, moeda, direito e circulação de pessoas. Historicamente, a Grécia Antiga não era um país como conhecemos hoje. Sua história remonta a uma civilização ainda mais antiga, a civilização minoica, que desenvolveu uma poderosa rede marítima comercial no Mediterrâneo Oriental, razão pela qual muitos estudiosos descrevem sua influência como uma talassocracia, que é o domínio do mar. Bem, a ilha de Creta existiu uma das mais brilhantes civilizações da antiguidade. A reconstrução da história minoica é dificultada porque sua principal escrita, linear A, ainda não foi decifrada, embora existam milhares de inscrições arqueológicas. Apenas restos de construções, palácios, túmulos, estátuas, vasos e outros objetos descobertos por arqueólogos. Esses objetos permitem tirar algumas conclusões sobre a civilização cretense. Outra fonte para o conhecimento da fascinante história de Creta são os relatos e as lendas transmitidas pelos gregos. É o caso da lenda do Minotauro, um monstro que habitava um labirinto em Knossos e foi morto por Teseu, um herói ateniense. Embora não exista evidência arqueológica de um labirinto subterrâneo, muitos estudiosos acreditam que a enorme quantidade de corredores, escadas e salas do palácio inspirou essa tradição mitológica. A forte presença de imagens de touros também pode ter contribuído para o surgimento da lenda. Alguns estudiosos entendem que os elementos da tradição do Minotauro podem preservar lembranças distantes da relação entre Creta e a Grécia continental. Mas a arqueologia ela não permite concluir que a destruição de Knossos tenha ocorrido exatamente da forma sugerida pelo mito. As ruínas do Palácio de Knossos, na ilha de Creta, constituem o maior e mais importante sítio arqueológico da chamada civilização minoica. O complexo foi construído por volta de 1900 a.C. e foi destruído, provavelmente por um terremoto, e reconstruído em escala ainda maior por volta de 1700 a.C. O que o torna importante? Para uma construção da Idade do Bronze, Knossos era extraordinariamente sofisticado. Os arqueólogos encontraram sistema de abastecimento de água, rede de drenagem com tubos de terracota,
banheiros e sanitários com escoamento de água, postos de luz e ventilação natural, edifícios de vários pavimentos com uso combinado de pedra e madeira. Além disso, Quinossos é conhecido por seus afrescos coloridos que retratam golfinhos, procissões religiosas e o famoso salto sobre o touro. Bem, Knossos é um excelente exemplo de como o Mediterrâneo já funcionava como um espaço de integração no segundo milênio antes de Cristo. A riqueza do palácio dependia do intenso comércio marítimo com o Egito, Chipre, Anatólia, que corresponde à maior parte da atual Turquia, também conhecida pelos romanos como Ásia Menor, e o Levante, região que compreende o que conhecemos hoje como Israel, Palestina, Síria, Jordânia, Líbano e parte da Turquia. Abrindo um parênteses aqui, a região da Anatólia corresponde ao território onde se estabeleceram as 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, das quais o apóstolo João foi pastor. E retornando ao estudo de Creta, com a madeira das florestas da ilha, os cretenses construíram navios de aproximadamente 20 metros de comprimento e a navegação costeira era predominante, mas os minoicos também realizaram travessias em mar aberto, entre as ilhas e regiões do Mediterrâneo Oriental. Portanto, o Mediterrâneo, como a Cláudia disse anteriormente, já era um grande sistema de conexões muito antes da Grécia clássica. Mas e a Bíblia, Cláudia? A Bíblia menciona Creta? Então, sim, e de forma direta e indireta. Muitos estudiosos identificam os quereteus como grupos originários de Creta, embora a identificação permaneça discutida. No livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 18, os quereteus servem como uma guarda pessoal de Davi. Diz assim o texto bíblico: Também Benaia, filho de Jeoiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 38, eles participam da unção de Salomão. Diz assim o texto: Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Ezequiel, capítulo 25, 16, Deus anuncia julgamento contra os quereteus. Diz assim o texto bíblico: Assim diz o soberano Senhor: Estou a ponto de estender o braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. A Bíblia afirma que os filisteus vieram de Caftor, e a maioria dos arqueólogos identifica Caftor como Creta, embora alguns proponham outras regiões do Mediterrâneo Oriental. Existem hipóteses envolvendo Chipre, Cilícia e delta do Nilo. Isso explica porque muitos veem os filisteus como parte dos chamados povos do mar, a partir das evidências egípcias e arqueológicas. No Novo Testamento, Creta aparece nas viagens de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Ali ocorre a discussão sobre continuar ou não a navegação antes da tempestade. A referência mais importante é a Epístola a Tito 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Isso mostra que já existiam comunidades cristãs na ilha de Crete no primeiro século da era cristã.
Bem, ficamos por aqui neste episódio, certos de que Deus é o dono do tempo e de eternidade a eternidade Ele é Deus. A paz do Senhor, A paz do Cláudia. Senhor, Raquel. Paz do Até o Senhor. próximo episódio. Até lá.